tá tudo bem? A turma, as atividades, muita coisa acumulou ou não? Eu acho que não tanto, professor. Só estamos pedalando num trabalhinho aí. Mas de resto, tá de boa. Bom, ok, né? Um dia depois do outro. Gente, então, estamos só nós quatro aqui, mas já está gravando, então quem entrar depois vai ver. Eu queria deixar um recado, né? Eu sei que foi um semestre muito difícil para a maioria, assim. Eu sei que esse negócio de ensino remoto, eu acho que é difícil para a maior parte dos alunos. Para nós também, professores, para mim como professor, eu também acho difícil, não acho simples, mas eu acho que a turma, de forma geral, está de parabéns. Sei que hoje estou meio cansado, né? Mas eu também estou meio cansado. Vocês vão ver aqui até o slide que eu fiz hoje aqui, denotando isso. Mas eu quero deixar um voto de esperança para a turma. Eu sei que está muito difícil. Eu sei que é difícil falar em esperança, né? No dia onde o mundo completou o maior volume de mortes de Covid aqui em Curitiba, os hospitais colapsando, mas eu acho que tudo é um ciclo na vida e depende de como a gente interpreta as coisas. Assim. Eu sou um homem da ciência, mas eu sou uma pessoa humana também. Assim. Se eu fosse olhar só pela ciência, eu falo, olha, gente, o quadro não é bom, né? A logística no mundo não vai ter a vacina, vai demorar, tal. Mas como uma pessoa humana, eu prefiro pensar de forma próspera. Eu enxergo, né, que 2020 para a maioria das pessoas, não para todas, né, mas para a maioria foi pesado, representou, né, não só perda de vida, mas de grana, de oportunidade, de várias coisas, mas vamos pensar que 2021 não vai ser assim. Se 2020 foi o ano da doença, 2021 é o ano da cura, é o ano da prosperidade, é o ano que vocês vão brilhar, é o ano que vocês vão bombar. Enfim, no final da aula, eu dou alguma mais palavrinha, mas eu gostaria de desejar, como eu acho que a gente não vai se falar mais, eu creio que ninguém aqui vai ficar de exame, porque eu só tenho aluno inteligente. Enfim, eu gostaria de desejar um 2021 brilhante para vocês, que vocês consigam realizar os sonhos, que a bateria ela nunca acabe e que sempre haja razão para lutar, sabe? Sempre tenha pessoas boas no seu networking, que as coisas sempre aconteçam. Basta o acreditar, é meio caminho andado. Eu gostaria que vocês acreditassem. Gosto muito dessa turma e para mim foi um grande privilégio. E espero estar com vocês aí mais para frente. E lembre-se, né, gente, lá na colação, lá quando forem lá no Ópera de Arame, bonito, que já não vai ter mais Covid, imagino, me chamem, né, para ser o paraninfo da turma, pelo amor de Deus. Já tenho aqui um terno que eu usei uma vez só na vida, eu já vou deixar guardado para esse dia. Tá legal, gente? Então fica aqui minha consideração. Vocês são top. Ó, professor, esse ar de despedida eu não gosto, não. É estranho, né? Eu não gosto também, é estranho. Eu fiquei a semana inteira, enfim, com as outras turmas, temos mais ou menos, né? Tem uma que a gente não gosta, que a gente não gosta muito, não, mas essa turma em especial eu acho muito legal. Enfim, aí dá esse ruim, assim, mas por isso que eu quero deixar um voto bom, assim, que não só vai ser breve, assim, né, o nosso contato, quanto ele vai ser mais intenso, e numa época mais próspera, né? E lembrando aqui que eu quero ser o paraninfo da turma, já tem um discurso aqui, que eu já guardei aqui mais ou menos, só vou aperfeiçoar, já tem um terno aqui, tem até um sapato, enfim, curto muito vocês, viu, Que gente? bonito, que bonitinho, professor. Com certeza a gente vai escolher você. Isso aí. Bom, hoje, então, gente, eu vou fazer, acho que a revisão de uma forma um pouco diferente. Porque, assim, como que eu fiz as revisões na semana inteira para as outras turmas? De forma linear, assim, né? Na aula tal eu falei disso, na aula tal eu falei disso, na aula tal eu falei disso. Se vocês toparem, eu pensei em fazer diferente. Eu pensei, claro que eu não vou mostrar para vocês, mas eu pensei em abrir a prova, ir aqui olhando para as questões e comentando as questões, explicando do que elas se tratam, assim, não necessariamente lendo a questão e respondendo, mas falando sobre o assunto que seria a resposta correta.
Entenderam mais ou menos? Eu acho que essa forma, eu acho que a gente vai um pouquinho mais direto e não sei, quem sabe eu arranjo um novo método aqui para trabalhar enquanto a gente está nesse ensino remoto. Vamos testar esse jeito novo, gente? Não sei se ficou Bora claro. lá, professor. Não entendeu, então? Eu vou ler a questão, Sim. vou ler na minha mente aqui, vou falar sobre o assunto. Aí a hora que você for ver a prova, você já vai lembrar. O professor Thiago falou disso e já vai saber, entendeu? Uhum. Não, fechou, professor. Professor Legal. que manda. Tamo junto. Vamos lá, gente. Fé em Deus e pé na tábua. Teve uma aula que eu dei. Opa, já entrou alguém aqui já. Esse é bom, hein, gente? Cadê ele? Ih, entrou e sumiu. Bom, teve uma aula que nós falamos exclusivamente sobre o direito ambiental aplicado ao âmbito empresarial. E foi bem na sequência que vocês tiveram aquele seminário sobre sustentabilidade, etc, etc. Bom, então, peraí, deixa eu só ver aqui. Ok, ok. E a gente falou sobre vários princípios, vários deles. Um princípio em específico chamava princípio da precaução. O que é o princípio da precaução? O princípio da precaução ele quer dizer o seguinte: você não sabe ainda, você não tem uma certeza científica, por exemplo, que aquela coisa vai acontecer, mas existe indícios de que vai acontecer, então você tem que se precaver antes de acontecer. Claro que aqui a gente está falando em direito ambiental, mas vamos supor lá sei lá, uma situação do dia a dia que você sabe, por exemplo, que alguém que você colocou na sua empresa vai te roubar. A precaução seria você não esperar ele te roubar para você fazer alguma coisa. Você ali já criar um meio ali, uma forma ali de blindar isso de algum modo, né? Então, quando a gente aplica ao direito ambiental, é o seguinte, e o Lucas aqui atua aqui na área ambiental, não vai deixar eu mentir, mas alguns empreendimentos, algumas coisas que você faz pode comprometer o meio ambiente. Vou dar um exemplo. Suponha aqui que eu decida minerar ouro, sabe, no rio, assim, com mercúrio. Eu tenho que jogar mercúrio no rio. O mercúrio, gente, é um metal pesado que fica na água, que é difícil de tratar. E quando você toma essa porcaria, acontece várias coisas ruins, assim, muda o padrão, assim, como seus genes se comportam, aí você pode ter câncer, você pode ter várias consequências negativas. Ou seja, então, apesar de você não ter certeza se pode ou não acontecer alguma coisa ruim, você tem que, antes disso, se precaver. Quase comeu um Mac. O garoto bom. Gente, o Leandro, o pessoal tava falando cada coisa de você aí. Mas eu digo assim, né, Leandro? Às vezes, quando a pessoa fica falando muito mal do outro, é que é inveja também, não? Ah, pois é. Só tem uma coisa a falar: arrume outro para invejar, porque não tem nada para invejar. Ai, meu Deus do céu. Não é fácil, não, gente. Não é fácil, não. Deixa eu dar sequência aqui. Então é isso, gente. Então, se tiver uma questão lá, falando de princípio da precaução, você sabe que é um negócio que, inclusive, assim, teve na declaração Rio 96, acho que 92, perdão, e que promulgava exatamente isso, que você tinha que se antecipar ao risco, mesmo se você tivesse certeza que nada ia acontecer. Teve um outro princípio que a gente falou nessa mesma sequência, e peraí que eu fechei a prova aqui, deixa eu abrir de novo. Teve um outro princípio, que é o princípio do poluidor pagador. Esse princípio ele quer dizer o seguinte, muito simples, gente, muito simples. Claro que aí você vai ter que fazer interpretação de texto na hora, assim, mas ele é o único que vai falar, olha, assim, aquele que polui é aquele que é responsável em pagar. Esse princípio ele entende o seguinte, que o direito ele tem que se antecipar e prever penas para quem degrada o meio ambiente. Ou seja, se você tem uma atividade econômica
como, por exemplo, ser madeireiro na Amazônia para vender para a França e outros países aí de maneira ilegal, com cobertura do governo federal. Você está fazendo o quê? Você está degradando um patrimônio que é coletivo. Se a gente voltar naquele negócio que era os direitos fundamentais, é um direito transindividual e difuso. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a Amazônia, ela tem um dos... Aliás, naquelas palestras que vocês viram, eu assisti uma também, esqueci o nome da colega, eu achei sensacional, ela explicava bem. O solo da Amazônia, gente, é um dos solos mais pobres do Brasil. Na verdade, ele é um solo arenoso, ele é como se fosse uma areia, e o que faz com que ele seja fértil é que tem muita folha, né? Tem aquela folhagem toda, vai fazendo uma compostagem e o solo fica fértil. Se você tira as árvores, é deserto. E, em parte, a gente já está sentindo um pouco disso. A diminuição de chuvas, né, no sul do Brasil e em outras regiões, em parte, se deve à diminuição da cobertura vegetal na Amazônia e também em outros biomas, né, que são redutos de umidade. Então, aqui, o princípio do poluidor pagador, basicamente, gente, não precisa decorar muita coisa. Sabe, lembra aquele do slogan do Leite Moça, bateu, tomou? Se bem que esse, se eu for falar, caramba, quando que era essa propaganda? Em 92, era antiga, hein? Acho que ninguém vai lembrar, mas o poluidor pagador poluiu, pagou. É isso que diz esse princípio. Bom, deixa eu ver aqui, tem uma outra questão, cara, tem um texto grande, ok, e aqui, na verdade, essa questão, e tem mais de uma questão que vai falar sobre os conceitos de holding, de cartel, de oligopólio e de monopólio. Primeiro, o cartel é um cenário marcado pelo controle econômico, ou seja, eu junto várias empresas do mesmo segmento que competem e eu combino coisas a fim de beneficiar mais, né, aquele segmento. O outro fenômeno, o monopólio, é quando uma empresa, não várias empresas, mas apenas uma empresa passa a abarcanhar as demais e ganhar um papel único no mercado. A holding como que eu posso explicar? A holding, ela é uma empresa especializada em cuidar de patrimônios de empresa. Esse modelo holding, inclusive aqui no Brasil, ele tem sido muito usado na sucessão familiar. Por exemplo, principalmente pensando aqui em preservar o patrimônio e também de diminuir as alíquotas tributárias. Vamos supor que eu estou bem velhinho e eu tenho lá a minha empresa e eu tenho, sei lá, 10 filhos, e tem um filho que é brigado, um outro que é amigo, e tem a mulher, tem a ex-mulher. É difícil, né, você dividir o patrimônio. Então, o que geralmente tem feito? Né? Você vai nesses escritórios aí de advocacia da família e direito empresarial, e o cara monta uma holding para você, e abre o capital da sua empresa. Uma holding é uma empresa que cuida de outras empresas. Aí você tem lá a sua empresa. Vai transformar aquela empresa em capitais e você vai dividir. Você fica lá com 51%, nesse caso, você é o acionista majoritário, e vai distribuindo. Fica para o filho mais velho, fica um pouquinho mais, para o filho mais velho, o mais novo, um pouquinho menos, e você coloca as atribuições. Se ele é só participante, ou se ele é participante administrador, e dependendo da circunstância, pode dar até um salário também, né? É uma forma que você tem de preservar o seu patrimônio. Se, por exemplo, vai abrir um processo de falência, tal, ele não vai exatamente contra a pessoa, ele vai contra a empresa, e a empresa, por sua vez, está diluída em vários capitais, entende? Um pouco mais difícil. E também para resolver os dilemas de família, tá? Dividido, tá? Etc, etc. O trust... ele vai no mesmo sentido. Na verdade, ele é aquela situação que um grupo econômico ele vai absorvendo os demais concorrentes até não sobrar ninguém no mercado. Como, por exemplo, um Walmart. Para abrir uma loja do Walmart, ela compra todas as lojinhas do segmento ali e tal, e pulveriza elas e abre ali no lugar. Tem uma marca
aliás, é boa, gente, eu recomendo. É uma marca chinesa chamada Xiaomi. É Xiaomi que escreve. O que essa marca faz? Ela é tipo uma incubadora de ideias. Então, ela pega várias marcas menores chinesas que desenvolvem produtos, tudo quanto é produto, sei lá, sabão em pó, produto tecnológico, sei lá, bomba de carro, tudo quanto é coisa você pode imaginar, ar-condicionado, televisão, celular, Xiaomi está se destacando muito, hoje em dia está só atrás da Apple e esqueci o nome, enfim, isso é um exemplo de trust, é uma empresa que vai aglutinando as outras. O que a Xiaomi faz? Ela, sei lá, deixa eu ver quem está aqui. A colega está querendo entrar, eu nem tinha visto. O Leandro e a Tel. A Tel tem uma máquina de fazer sorvete, meia boca, e o Leandro tem uma máquina de gelar cerveja, também meia boca. Eu, Xiaomi, venho, compro o projeto de vocês, compro a patente e predisponho a melhorar o projeto, a melhorar o acabamento, a colocar no mercado, a distribuir, e eu dou parte dos rendimentos para vocês. Acaba sendo bom, na verdade, para todo mundo, se vocês pensarem, né? Para quem é bem pequenininho, imagina você tem lá uma empresa de inovação, uma startup que você criou na faculdade, lá na China, com 3 pessoas, e chega uma Xiaomi, assim, falando, vou colocar você no mercado mundial. Só que, por outro lado, para a Xiaomi também é um prato cheio, né? Ele pega ali a patente do cara, enfim, a princípio ele compra ali, mas é mais baseado ali nas vendas que faz, enfim, é vantajoso. É um esquema interessante. Xiaomi, aliás, é até um objeto de estudo. Acho que hoje em dia muita gente está fazendo dissertação de mestrado e tese de doutorado sobre a Xiaomi. Então, em suma, aqui, o oligopólio é quando você tem uma empresa dominando vários segmentos de um mesmo mercado, aliás, quer dizer, de mercados diferentes, mas que envolvem a mesma produção, como, por exemplo, o McDonald's. Você tem a fazenda que faz o trigo, você tem o gado, você tem o abatedouro, você tem a fábrica de pão, você tem um restaurante, você tem agência de marketing, ou seja, ao invés de você dividir o seu negócio com vários intermediários, você domina toda a cadeia de produção. No trust, ele é essa lógica, né, de você engolir os concorrentes. O monopólio é quando só você se destaca em um mercado de um único bem ou serviço, como, por exemplo, o mercado de celulares, o mercado de aplicativos, o mercado de sistemas operacionais, né, como o caso da Microsoft. E o cartel é aquela combinação entre grupos diferentes. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tá muito fácil essa prova, gente. Essa aqui é aquela que nem precisava fazer, sabe? Que já sabe que... Tá. Professor. Diga. Talvez você falou em algum momento, mas eu não me recordo como que vai funcionar a sua nota. Jogo de bola. A prova, que só para saber, né? Porque das outras disciplinas está valendo 4 a prova, 2 de uma atividade, né? Daí eu acho que mais, se eu não me engano, mais 2 do PI. E um da prova integradora. Né? Eu pergunto porque até então a nossa atividade para com você seria qual? Nenhuma. A atividade é a presença mesmo. É a mesma coisa. A minha prova ela vale 4. Aí tem 2 pontos que aquela caixa aí, só para deixar registrado. Aquela de frequência que vocês fazem mesmo, toda aula, sabe? Vai contar aquilo lá tanto quanto frequência, como também como nota. E os 2 pontos do PI e 1 ponto da prova integradora. É igual ao dos colegas, só que eu poupei vocês de fazer um trabalho. Qual a marca mesmo da cerveja?
Oi? Qual que é a marca da cerveja mesmo? Ah, garoto bom, é assim que a gente faz. Ó, aliás, vou tomar uma água. Gente, tá um calor, tá quente aí também, gente. Aqui Eu tá um também. forno, gente. Muito quente. Ó, vamos lá. O, a, Guilherme, vai chover daqui a pouco. Ah, Deus te ouça, Guilherme. Deus te ouça. Porque aí já reduz já a probabilidade de rodízio e tomara que dá um alívio, né? Teve uma lei que a gente estudou, que foi a Lei 12.529, que vai falar, sobretudo, sobre os crimes, né, da ordem econômica no consumo. Né? Nesse caso, é o Código de Defesa do Consumidor. Bom, aqui a gente tem que pensar em alguns pontos. Primeiro, como que eu posso limitar a livre iniciativa? É que depende muito do cenário, mas vamos imaginar uma cidade bem pequena, que, sei lá, eu tenho um cara lá que é dono de 80% dos imóveis, e ele só aluga os imóveis comerciais para os amigos dele. Esse cara, ele está limitando a livre iniciativa. Apesar dos imóveis serem dele, ele poder fazer o que ele quiser com aquele imóvel, ele está, de fato, aqui colocando em xeque a capacidade aqui do mercado se concretizar, né? Um outro ponto é quando nós falamos de domínio relevante de bens ou serviços. O que é um domínio relevante? O domínio relevante é pelo menos 50% ou mais da parcela de mercado. Como, por exemplo, o Windows. Vocês imaginam quantos computadores do mundo tem o Windows? Eu estava assistindo hoje um documentário sobre a Coreia do Norte e eles foram mexer num computador, era o Windows, né? O sistema que eles usam até na Coreia do Norte, né? Americano não pode entrar, mas eles usam Windows. Isso é você dominar uma fatia significante do mercado. Bom, então, quando a gente fala de crime contra a ordem econômica, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, algo que a gente fala muito nos produtos e no serviço é o vício. E o que é o vício? É quando a gente está falando de duas coisas, ou de quantidade ou de qualidade. Por exemplo, suponha que eu compro um filé de uma picanha, por exemplo, no mercado. Não lembro a última vez que eu fiz isso, eu só compro aquele pescocinho de galinha, sabe? Que é o único que dá o dinheiro. Aí comprei a picanha. Vamos supor que na embalagem está escrito que depois de drenado é para ter 1 quilo. E vamos supor que eu tiro ela congelada, deixo na mesa e vou ver depois tem só 800 gramas. Esse aqui é um vício de quantidade. Agora vamos supor uma outra coisa. Comprei aqui a picanha, cheguei em casa, era colchão duro, ou estava podre. É um vício de qualidade. Em parte, a gente viu uma lista imensa, né, de práticas, né, que não podem ser feitas, né, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, mas, no geral, essas atividades elas vão passar por esses dois caminhos, ou pelo vício de quantidade, e aqui a gente pode falar, inclusive, de serviço também, ou qualidade. Você compra uma coisa, vamos supor que você, sei lá, pediu para o martelinho arrumar o seu carro e ele volta mais amassado do que ele foi. Isso é um vício de qualidade. Ou vamos supor que você vai num lugar, paga para colocar 4 pneus no seu carro e ele só põe 3. Isso é um vício de quantidade. Bom, como a gente falou, né, daquela questão ambiental, da mesma forma que o governo, através da legislação, ela impõe obrigações ao empresário, teoricamente, pelo menos teoricamente, ele também assume algumas funções para si, como, por exemplo, organizar a racionalização do uso do solo, do subsolo, do ar, da água. Mas, como vocês podem ver, no Brasil isso é muito aquém e, pelo menos, é muito questionado no cenário internacional. Claro que, quando a gente olha para o cenário internacional,
a gente olha também para outros países que também são agrícolas, que também competem com o Brasil, e, consequentemente, é interessante para esses países, de alguma forma, queimar, né, a forma do Brasil para eles conseguirem vantagens comparativas nas competições de mercado. Mas essas, se vocês olharem um pouco, né, para os nossos biomas, essas críticas elas não são também completamente infundadas, né? Além disso, de acordo com a legislação vigente, o governo ele tem que atuar na manutenção do equilíbrio ecológico, ele tem que zelar pelo patrimônio público comum e ele tem que racionalizar a forma do uso coletivo. Ou seja, suponha que eu tenho uma terra lá que é de ninguém. Eu não posso, por exemplo, uma única pessoa, sei lá, derrubar 50 alqueires de árvore para vender, para fazer pasto, para fazer sei lá o quê, enquanto outras 50 pessoas não podem usar. Teoricamente, o governo ele teria que equalizar para todo mundo usar de forma mais equânime. Eu acho que esse aqui eu vou ter que ler. Vou ler para vocês uma situação da prova. E vocês me dizem o que é. Pode ser? Só para ver se vocês estão na área. Vamos ver se tem alguém na área aqui. Vou ler uma situação e vocês me dizem. Sim, lá. Fechou. Tá aqui. Vamos lá. Imaginemos uma situação onde Francisca Silva vai a um salão de cabelo e acaba perdendo todo o cabelo e também adquirindo um ferimento no couro capilar. Que delícia, né? Francisca entra em ação contra o salão, alegando que o serviço foi inadequado. Contudo, nem Francisca, nem o salão têm provas que sejam indubitáveis, nesse sentido de de que forma a justiça deve decidir. Ou seja, nessa questão, a Francisca foi no cabeleireiro e saiu de lá careca, mas ela não pegou uma nota fiscal, ela não pegou um comprovante, ela não tem um álibi de que ela estava lá, mas o salão também não tem um álibi de que ela não estava lá, ou seja, não tem prova para o juiz definir se a Francisca foi, e também o comerciante também não consegue, não tem prova também para provar que não foi ele que prestou aquele serviço. Pergunto, gente, como o juiz ele deve decidir nesse caso, na opinião de vocês? Ele deve julgar em favor do salão, ou seja, nesse caso a mulher estaria mentindo, ele deve julgar em favor da mulher, nesse caso o salão estaria mentindo, ele deve encerrar o caso, afinal ele não tem provas, ou uma terceira opção? O que vocês acham? Penso que não tem prova, né? Cabe o ônus da prova, não tem isso? Não, na verdade, nesse caso, bom, você já ouviu já aquela frase, Leandro? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário? Sim, sim. Ela não é válida para o direito do consumidor. No direito do consumidor, Professor, eu acho que ele tinha que ficar no lado da mulher porque ela foi mais prejudicada. É por aí mesmo. É a forma que pensa o Código do Consumidor. Para o Código do Consumidor, o consumidor é entendido como o lado mais frágil da equação. Na justiça penal, você é inocente até que se prove o contrário. No Código de Defesa do Consumidor, o comerciante é culpado até que se prove o contrário. O comerciante é quem tem que provar que ele não é culpado. Não é o consumidor que tem que provar que o comerciante ele é culpado. Entenderam? Não estou dizendo que eu acho isso correto, mas é exatamente assim que é estruturado. No Código de Defesa do Consumidor, o comerciante ele é culpado sempre que a justiça aciona, até que se prove o contrário. E quem tem que provar o contrário é ele. Ele tem que arcar com o ônus da prova. Ele tem que, sei lá, ter uma câmera mostrando que, por exemplo, ela não foi lá, ou que alguma coisa, né, que o produto dele é seguro, que o problema foi o fornecedor, entendeu? E ela foi, nesse caso, a prejudicada. Mas vamos supor, Guilherme, que ela poderia ter mentido também, né? Sei lá, ela foi para casa, raspou a cabeça
e foi lá e falou, vou ganhar um dinheiro em cima daquele salão. Não estou dizendo que isso seja comum, mas impossível não é. Nessa circunstância, né? Vamos supor que sumiu todas as provas, que, sei lá, o alienígena apareceu, queimou as câmeras, não tem nenhuma testemunha ocular, nada. Se não tem como provar nenhum nem outro, o juiz ele decide sempre em favor do consumidor. O consumidor é considerado o hipossuficiente na relação, o mais frágil. É que nem na justiça do trabalho. Vamos supor aqui que o Guilherme é meu patrão e o Guilherme dá uma paulada na minha cabeça. Só que eu só falo um tempão depois, quando já não tem galo na minha cabeça e não tem prova, mas o Guilherme também não consegue provar que ele não bateu. Então o juiz tende a julgar em meu favor, como se eu tivesse de fato apanhado e o Guilherme me agredido. Enfim, na justiça do trabalho, né? Aí eu posso pleitear danos morais, eu posso, enfim, aí cabe várias coisas. Entenderam a lógica? Eu li essa questão, mas possivelmente na prova tem umas 2 questões assim também, que elas falam de um conflito jurídico, aonde o juiz não tem prova, ele não sabe quem é tal. Sempre que está na dúvida, é para o consumidor. Aqui tem até uma expressão em latim, fala assim, indubio pro misero, né? Na dúvida, você decide em prol do miserável. Miserável que ele quer dizer aqui que ele é o lado mais frágil da relação. Entenderam? Sim, sim. Legal. Não estou dizendo também que o que eu acho... Oi? Perdão. Tô brincando. Falei, não, do miserável nem precisa traduzir, é para nós. Tá. Sim. É verdade. O que não falta no Brasil é miserável, né? Aliás. Bom, vamos lá. Perdão a demora, gente, é que eu tô aqui lendo a prova e é que eu achei que assim ia ficar mais interessante a revisão. Eu não vou ler aqui a prova, mas eu comento aqui o caso, né? Essa aqui eu vou ler para vocês. A prática de venda casada no Brasil, apesar de ilícita, é razoavelmente comum. Um exemplo são os lanches voltados ao público infantil, que condicionam o acesso a um brinquedo a um anterior à compra do lanche. Quanto ao CDC, qual conceito abaixo melhor descreve a prática de venda casada? Aí eu escrevo várias coisas aqui, fraudar, não sei o que, tal. A venda casada, gente, nunca esqueçam disso. É quando você coloca uma condicionante. Ou seja, para você adquirir uma coisa, você tem que adquirir uma outra coisa junto. Por exemplo, suponha que o colega aqui, o Leandro, Leandro, responde para mim, qual que é o time, o time do seu coração, time de futebol que você gosta? Atlético Paranaense, né? Então, vamos supor que você me chama para ir lá na Baixada, conhecer lá. E, de fato, eu não conheço. Eu já passei muitas vezes na frente, tenho curiosidade de ver. Enfim, que você me leva lá e vamos supor que lá dentro tem vendendo camiseta. Aí eu vou comprar a camiseta, o cara fala, opa, essa camiseta aqui, infelizmente, para você comprar ela, você tem que... ou você tem que assinar aqui um negócio de sócio, ou comprar aqui essa meia dúzia de chaveiro, ou comprar um salgadinho, entende? Isso é a prática, isso seria uma prática de venda casada. Um outro exemplo, e esse é bem polêmico, é o do cinema. No cinema, né, você tem lá a pipoca, você tem o guaraná, você tem o refrigerante e tal. Pergunto, gente, você pode entrar no cinema com refrigerante, pipoca ou similar de fora do cinema? Escondido na mochila, pode. Escondido na mochila. E o Leandro? Pode ou não pode, Leandro? Eu acho que não, né? Penso eu que não, eu não faria isso. Então, né, a gente fica com vergonha, né? Mas eu geralmente acho que eu levaria escondido na mochila, mas
Pode. Na verdade, o que não pode é justamente o contrário. O cinema obrigar que você tem que consumir a pipoca, que você tem que tomar um refrigerante dele. O que o cinema pode fazer, por exemplo, vamos supor que o Leandro ele entra com uma garrafa de cerveja, uma garrafa de vidro. Aí o vidro é cortante, né? Se quebrar, você pode até fazer um terrorismo lá dentro, né? Não pode. Mas se você entrar, por exemplo, com um copo descartável, igualzinho é o copo deles lá, né? De Coca-Cola, eles não podem impedir. Porque isso também é uma forma de venda casada. Eles obrigam você, tudo bem, você vai no cinema, mas a pipoca você tem que comprar. Nossa, enfim, pode parecer até bizarro, mas não, eles não podem impedir. Um outro exemplo de venda casada é quando você vai a não exatamente um restaurante, mas a um lugar e você tem consumação mínima. Isso é um exemplo de venda casada, porque para você estar naquele lugar e para você consumir, você tem que consumir dentro de um limite, né? Você não pode, por exemplo, nesse caso, você não pode comprar uma cerveja. Vamos supor que cada cerveja é R$ 10 e a consumação mínima é 30. Ele está colocando aqui como condicionante. Para você ficar lá, você tem que comprar não uma, várias, né? Mas suponha que você queira comprar apenas uma. Esse é um exemplo também de venda casada, né? Ou ainda, outro exemplo, o lanche lá do McDonald's. O fato deles não venderem um brinquedo separadamente, apenas com o lanche, é um caso de venda casada e não pode, né? Configura-se como ilícito. Um outro exemplo. Quando nós falamos de... fechei a prova de novo. Deixa eu abrir aqui. Quando nós falamos de propaganda, o Código de Defesa do Consumidor, ele fala de dois tipos. Uma seria a propaganda enganosa. A propaganda enganosa é aquela que quer, de alguma forma, te induzir ao erro, né? Te induzir ao erro mostrando uma informação falsa. Um exemplo interessante eu trouxe na prova foi o caso da Tang. A Tang, ela colocava na embalagem que não tinha corante, mas tinha corante. Nesse caso, isso é uma propaganda enganosa, porque ela está dando aqui uma informação que não procede. Um outro exemplo foi a Coca-Cola também. Ela sofreu um processo administrativo por causa de uma linha que ela tinha de suco, que ela colocava que era laranja caseirinha, mas não era caseirinha, né? Era uma laranja lá velha, cheia de corante, enfim. Quando a gente fala, então, do Código de Defesa do Consumidor, alguns pontos aqui. Então, reforçando, reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. O que é a vulnerabilidade? É aquele negócio, sempre que houver dúvida, indúbio pro mísero, né? A decisão ele vai por mais fragilizado para o miserável da equação. Além disso, cabe ao Código a manutenção de assistência jurídica integral e gratuita ao consumidor carente, e essa é uma perspectiva em todo o território nacional. Ou seja, então, se você foi danado, sofreu algum dano nas relações de mercado e quer acionar a justiça, você tem que ter acesso à justiça gratuita. Além disso, é obrigação do governo criar delegacia especializada, incentivar órgão de combate e também conceder estímulo, né, como, por exemplo, ao PROCON, né, e outras associações de maneira geral. Bom, então agora, gente, vou fazer um bate-bola aqui. Eu vou ler algumas questões. Eu falei que não ia ler, mas vou acabar lendo aqui, porque eu achei interessante. Deixa eu achar aqui. Mas está muito grande a questão, caramba. Aqui. Não. Ok. Não, essa da Francisca eu já li, já, né?
Aqui, ó. A Lei 8.078 de 1990 baliza as relações de consumo no Brasil. Nesse sentido, quanto ao conceito de fornecedor, é correto afirmar que... Gente, essa é fácil. Respondam para mim. O que é um fornecedor? Essa é tão fácil, gente. O que é um fornecedor? O provedor de material, produto, enfim. Fala mais sobre isso. Serviço. Tem que ser pessoa física ou jurídica? Quer dizer, tem que ser pessoa física ou pode ser... tem que ser pessoa jurídica ou pode ser pessoa física? Eu acho que de tanta situação de empresa, de MEI hoje, acho que pode tanto um quanto o outro, né? Pode controlar. Tem um contrato, né? Pode um e outro. Pode ser privado ou tem que ser pública? Quer dizer, o contrário. Pode ser pública ou tem que ser privada? O fornecedor. Público, né? Eu acho. Público e privado. Pode ser, por exemplo, o governo, ele pode ter uma empresa que fornece coisas, ou você, por exemplo, tem lá, vende uma cerveja, por exemplo, você também é fornecedor. Outra pergunta, pode ser, tem que ser nacional, empresa ou órgão público nacional, ou pode ser também estrangeiro? Pode ser os dois. Pode ser os dois, né? Dependendo por exemplo, uma montadora de veículo. A maioria das coisas, né, que eles pedem, né, de fornecedores é estrangeiro, mas tem também coisa nacional. E além disso, vai envolver, né, que tipo de atividade? A montagem, por exemplo, eu recebo coisas para montar, eu recebo coisas para criar, eu recebo coisas de fornecedores para construir, eu recebo coisas para transformar, por exemplo, eu recebo, sei lá, argila para transformar em vaso. Eu recebo coisas por via de importação, eu recebo coisas que depois eu vou formular para exportação. Além disso, eu recebo coisas para distribuição e também para comercialização. Então, o fornecedor, ele pode ser qualquer pessoa, física, jurídica, ele pode ser, como o Leandro aqui falou, hoje você pode ser MEI. Aliás, o que muda, né, desses regimes tributários? MEI, por exemplo, você pode ter ali 60 mil de rendimento anual, você pode ter um empregado, você não pode ser sócio de outra empresa. Aí você tem o Simples Nacional, né, que aí você pode até, acho que 4,800 mil, né, 4 milhões e 800 mil de rendimento anual, pode colaborar em outra empresa. Enfim, depende muito, né, da sua circunstância, mas tanto o menorzinho, que é MEI, né, quanto o maior, que é lucro presumido, todo mundo é fornecedor igual. Pode ser agente do governo, como, por exemplo, a Petrobras. Pública, fornecedora de vários tipos de insumo. Sei lá, a Votorantim, uma empresa privada, né, fornecedora. Pode ser nacional ou estrangeira, enfim, e voltada para todos aqueles ramos de atividade. Agora eu pergunto, o que é consumidor? Essa é mais fácil ainda, né? Quem é o consumidor? Precisa trabalhar, chega em casa Final. cansado, não tem tempo de qualidade, às vezes, com os filhos. Qual, Leandro? Nas crianças, O consumidor final? O consumidor é todo mundo que consome, né? Você, por exemplo, se você tem sei lá, uma lanchonete e você tem vários fornecedores, quando você se relaciona com esses fornecedores, você é consumidor. Aí, quando você está vendendo o lanche, você é fornecedor e o consumidor é quem está comprando o lanche. Então, aqui, o consumidor também, ele é pessoa física ou jurídica, pública ou privada, estrangeira ou nacional, e, enfim, e que pode ter como objetivo a compra
para consumo final, como, por exemplo, o lanche do McDonald's, ou ainda para qualquer tipo de... para transformar, para você prover um serviço. Em ambos os casos, gera responsabilidade. Se você comprar, enquanto comerciante, uma cerveja de um cara, ou enquanto consumidor, você compra uma cerveja no mercado, em ambas as relações, o Código de Defesa do Consumidor vai entender você como consumidor nesse caso. Correto afirmar, então, que qualquer um que paga pelo serviço, pela mercadoria, independente da finalidade, é cliente. Exato. Logo, consumidor. Exato. Então é importante a gente dizer isso, por exemplo, suponha que uma empresa estrangeira comprou aqui de você e você deu golpe nessa empresa. Apesar da empresa ser estrangeira, o nosso direito, ela vai assistir essa empresa igual, vai dar tratamento gratuito se precisar, tal. E, por exemplo, na questão da dúvida, se o Leandro não conseguiu provar, se a empresa não conseguiu provar, o nosso governo vai decidir em prol da empresa estrangeira. Entende? Não tem aquele, por exemplo, uma soberania, né? Não, vai privilegiar a empresa nacional. E é isso aí, você pagou, serviço ou produto, não interessa. O governo é a mesma coisa, o governo, se ele comprar de você e você não entregar, ele vai entrar na justiça pelos mesmos meios do cidadão comum. Claro que vai acelerar um pouco a coisa, né? Mas ele entra pelos mesmos meios e ele é assistido pelo Código de Defesa do Consumidor como consumidor, de maneira igual. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Eu acho que acabou, gente. Essa prova é muito simples. Caramba, tá dado, hein? Era mais fácil, eu acho que já ter dado o gabarito já para vocês. Já uma prova dessa aqui. Quando que vai abrir? Quando que vai estar à disposição já? Terça-feira. Fica terça-feira no dia 1 até segunda-feira, dia 7. E, enfim... Perda 0 hora, né? É isso. E no dia 8 já vai estar lá as notas. Quem ficar de exame é aquela coisa, mesma coisa. Vai fazer uma prova de 20 questões, mas aí vai cair não só o conteúdo desse bimestre, mas o conteúdo do semestre inteiro. Mas, enfim, a turma não me decepcionou no primeiro período, pelo contrário, foi pelo menos em nota, e eu acho que em participação também, eu acho que foi, se não foi a melhor, foi uma das melhores turmas. Eu imagino que exame nessa turma aqui, só se o cara chutar o contrário mesmo, né? Identificar as questões certas ali e responder tudo no errado. Porque se for só pela competência e pela habilidade da turma, eu entro em férias mais cedo. Todos entramos. Gente, é isso aí. Bom, então... Deixa eu sumiu aqui, deixa eu achar você aqui. Aqui. São quantas questões? Amanda, eu sempre lembro da chuva quando eu vejo a Amanda. São 20 questões com 4 alternativas. A prova, ela vale 4. Aí os outros 2 pontinhos daquelas atividades de presença que vocês fazem aqui. E tem outros 2 pontinhos que é do PI e 1 pontinho que é da prova integradora. A prova está muito tranquila. Hoje, Amanda, você entrou depois, mas depois você clica lá, pega o vídeo para ver. Hoje eu fiz um pouco diferente a prova. Eu fui aqui olhando para as questões e comentando as coisas das questões, meio que sem falar que era questão, mas para a gente chegar no núcleo aqui mais comum. Mas ela é uma prova simples, assim, se viu um pouquinho da aula e tiver boa aqui na interpretação de texto, mata no peito tranquilamente. Tranquilamente, gente. Ok. Gente, eu vou, antes de ler, eu vou ler com vocês a questão de frequência e vou fazer um jabá aqui rapidinho. Peraí, deixa eu compartilhar minha tela. Pronto. Gente, como vocês sabem, eu estou fazendo aquela pesquisa da vacina, etc., etc.,
E olha que legal, deixa eu ver se eu consigo abrir maior aqui. Ah, ficou tão pequenininho, mas essa aqui é a mãe do Fábio Porchat, sabe, da televisão. Ela compartilhou a nossa pesquisa no Instagram dela, elogiando, pedindo para o pessoal. Eu achei bem legal. E ele também apoiou, achei diferente. Gente, então se puderem ajudar, deixa eu compartilhar aqui o link com vocês. Façam como a mãe do Fábio Porchat e me ajude também. Compartilhem no WhatsApp com aquelas pessoas que você não gosta. Sabe aquele grupo do condomínio, grupo da família? Compartilhem lá, gente. Falta pouco para a gente chegar num montante de questões legal. E na sexta-feira, às 18 horas, eu vou participar. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. A sexta-feira, amanhã, né, às 18 horas, eu vou participar de um programa do blog do Chicão sobre Covid-19, polarização política e vacinação. Ou seja, a polarização, né, em torno aí da vacina da Covid-19, junto com o psicólogo, né, mestre e doutor em medicina molecular, Thales Viana Coutinho. Vou deixar aqui o link também para vocês. É uma página de Facebook. Às 18 horas, entrem lá que vai começar ao vivo lá o programa, vocês podem mandar dúvidas, questões, enfim. E vamos lá, vamos para a nossa questão de frequência. Gente, a gente chega ao fim, eu imagino que vocês estão cansados, eu estou cansado, sabe como, gente? Igual essa aqui, ó, lembram dela, gente, a grávida de Taubaté? Vocês se lembram dessa, gente? Não. Você não lembra disso aqui, Leandro? Leandro, não, essa aqui era uma gravidez de mentira, uma mulher que falava que tinha, sei lá, 6 filhos, e ela ficou meses lendo na TV Record, pegar coisas, tal, e era uma bexiga que ela usava embaixo. Enfim, eu tô me sentindo igual a grávida de Taubaté, gente, já cansado, né? Mas é tempo, né, de recarregarmos as energias, de refletirmos e de voltarmos cada vez mais forte para a luta. Vamos lá. Então, hoje a questão, gente, é muito simples. Essa aqui, todo mundo vai saber responder. Vamos facilitar a vida hoje. Afinal, todos estão mais cansados que a grávida de Taubaté. É assim que a gente está hoje. Então, aqui 2 questões, gente. Resposta 1. Eu vi um pouco da aula, e a 2, eu vi a aula. Né? Vi a aula inteira, vi um pouquinho da aula, ambos ganham nota normal. Enfim, é minha forma de ajudar nesse último dia. Esse professor é demais. Grávida de Taubaté, para animar o último dia. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu gostaria de deixar de coração o meu agradecimento. Essa turma é simplesmente incrível. Meu e-mail, vou deixar aqui, ó. Fico à disposição de vocês para o que demandar. Só dinheiro que eu não tenho para dar, mas o resto eu tenho para ajudar. thiago.moraes@uniandrade.edu.br. Então, foi um grande prazer. Eu sei que foi difícil para todo mundo, para quem está do lado daí, para quem está do lado de cá, esse modelo remoto é difícil, né? É um ano de muita tensão. Mas, gente, o que eu gostaria de deixar mesmo é um voto de esperança, um voto de prosperidade, independente do que você acredita, né? Se você tem uma religião, se não, você não tem, se você tem uma espiritualidade, se você é mais materialista, eu convido você a ter esperança, né? Eu acho que, enfim, como eu disse no começo da aula, eu sou um homem da ciência, e se eu fosse apenas pelos dados pragmáticos, eu acho que eu entraria numa melancolia extrema e me trancaria em um manicômio. Né? Nós temos que arranjar forças, né, para lutar, e 2020, de fato, foi um ano difícil para muitos, né? Foi um ano da morte, foi um ano de incerteza, não só em relação à saúde, mas também à economia, mas tudo isso vai compensar. 2021, eu quero que vocês tenham um 2021 incrível, né, onde todas aquelas metas que vocês estabeleceram vão se realizar, aonde todos os caminhos, né, que vocês gostariam de um dia trilhar, eles vão se abrir. Nós temos que acreditar, né? Nós temos que olhar para o lado, para as pessoas que nós amamos. Enfim, se 2020 foi o ano da morte, foi o ano da incerteza,
2021 é o ano da cura, da renovação, da prosperidade e da alegria. E é esse voto que eu quero deixar para vocês, gente. Um voto de prosperidade, um voto de alegria. Eu sei que é difícil, né, eu falar disso hoje, né, onde na nossa cidade, né, nós temos aqui os piores números, né, desde maio, enfim, mas é olhar para frente e não para trás. E para frente eu miro a prosperidade e emano aqui as energias para vocês. Que vocês sejam muito felizes, que vocês realizem seus sonhos e que vocês se permitam sonhar. Sonhar em um mundo como o nosso é um ato de bravura, né? Permita-se sonhar, mesmo que fossem sonhos difíceis de alcançar, porque esses caminhos vão se abrir. Fé, força e prosperidade para todo mundo. Paz profunda, gente. Tamo junto. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, que a recíproca seja verdadeira. Obrigada. Amém, gente. Amém. Tudo em dobro para o senhor. Vamos triplicar. Obrigada, professora. Até mais. Tchau. Até mais. Obrigado, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Só pro Maradona que não deu. Boa noite, professor. Tudo em dobro para você também. Foi um ótimo professor para mim. Amém. Eu fico lisonjeado, Amanda, tchau. de verdade. Eu sei que a gente não interagiu tanto, talvez, né, como aluno e professor, mas saiba que eu tenho um carinho por todo mundo nessa turma, e sempre que chove, eu lembro. A Amanda deve estar feliz agora. E eu sempre vou lembrar Legal. de você. Tamo junto. Esperando que no próximo período a gente se encontre lá na sala e fique com medo dos trovões que vêm do nada para Curitiba. É isso aí. Toda prosperidade para ti e para sua família. Para você também, Tchau, professor. tchau. E muita saúde, que é o mais importante nesse tempo aí. Muita saúde. Amém. Tchau, professor. Muito obrigada. Boas festas. Eu que agradeço. Muito obrigado. E tudo de bom também para ti, para a família. Que a prosperidade esteja sempre presente. Muito obrigada para o senhor também. Paz. Paz e saúde, gente. Paz e saúde. Valeu, meu amigo professor. Paz e saúde para você também. Foi top, hein? Pena que não deu pra gente ter uma experiência mais, assim, realmente mais próxima, né? Mas foi bacana, viu? Já pensou uma pizza hoje, Guilherme? Pô, nem fale. Poxa vida. Hoje eu ia pagar. Mas, né, fica para a próxima. Já fica aí, quem sabe vem com juros e... Nossa, professor, não seja por isso, a gente reúne o pessoal agora. Não, tá perigoso, gente. Não vou nessa, não. Enfim, o bolso do professor tá magro. Não, a gente se reúne por aqui, o senhor pode mandar pelo iFood para cada um. O que o senhor acha? Eu ia sugerir isso aí ao contrário, gente. Eu ia passar aqui meu endereço aqui e solidariamente eu ia aceitar aqui receber uma pizza bem saborosa. Ia ser bom demais, hein, gente? Poxa. Mas não vai faltar oportunidade. Em breve estaremos todos juntos. Gente, agora eu vou, porque agora tá dando até fome. Ficamos falando de comida. Tudo de bom, Guilherme. Paz, força. Tamo junto. Muito obrigado. Fique com Deus, meu amigo. Tchau, tchau. Amém, senhor também. Tchau, tchau.